Bem, vamos iniciar hoje falando um pouco sobre o Maple Systems 6 nas escolas técnicas. Pode ser escolas na área de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, mecânica ou qualquer outra na área de cursos técnicos. Inicialmente, vamos fazer uma introdução sobre o funcionamento do programa. Aqui vocês estão vendo é o nosso menu principal e tem as funções básicas principais de diversos programas, como salvar, simular, que é a função principal, a editar, copiar, selecionar, recortar, desfazer, visualizar, mostrar os parâmetros, sonda, aumentar o circuito do seu modelo na área de trabalho ou folha de trabalho. E aqui o menu de ajuda, com as principais ajudas como os tutoriais. Aqui nós temos o menu, que é o menu das ferramentas assim mais utilizadas, como introduzir texto, introduzir figuras geométricas, borracha, tipos de cores, tipos de linhas, alinhamento. E aqui uma das funções aqui principais, que é o anexar a sonda, que são as pontas de provas que nós vamos anexar nos nossos modelos. Essa daqui, então, é a área de trabalho propriamente dita. É aqui que nós vamos trabalhar, vamos criar todos os nossos modelos, seja ele na área elétrica, mecânica, hidráulica, entre outros. E aqui nós temos o painel, o console de visualização dos procedimentos de processamento do programa. Aqui nós temos a área para trabalharmos com componentes tridimensionais. Esses componentes tridimensionais são mais para a área mecânica, que tem esses componentes físicos que nós podemos trabalhar. Nós podemos, por exemplo, criar nosso modelo mecânico aqui e visualizarmos também esse modelo mecânico em 3 dimensões nessa área. Também fazer a simulação ou a animação do vídeo nessa área aqui, que é de visualização 3D. Podemos também arrastar componentes aqui e conectar vários componentes aqui diretamente nessa área de trabalho, apesar de a gente utilizar mais essa área para fazer as conexões dos nossos componentes. Ok. Aqui nós temos as nossas paletas de componentes. Como vocês podem ver, aqui nós temos os componentes que são os blocos de sinais, os componentes elétricos, os componentes mecânicos, B, os componentes multicorpos, os componentes hidráulicos, componentes térmicos e magnéticos. Vamos ver aqui alguns componentes elétricos. Como nós podemos aqui ver, nós estamos visualizando aqui os principais componentes, no caso analógicos, os mais comuns aqui, ou seja, os mais utilizados estão aqui agrupados aqui nessa área. Mas nós temos aqui também as linhas de transmissão, geradores, amplificadores operacionais, componentes passivos, componentes semicondutores, que são os diodos, transistores, tiristores, sensores, amperímetros, voltagem, fonte de tensão, fonte de sinal, fonte de corrente e outros componentes. Então vamos aqui analisarmos. Aqui nós temos o capacitor, o componente de terra, indutor, um diodo do tipo ideal, resistor, amplificador operacional de 3 pinos, e aqui uma fonte de tensão constante, que pode ser uma bateria. E aqui nós temos uma fonte de sinal de tensão. Então, usando esses componentes aqui, vamos apresentar alguns desses componentes aqui, como, por exemplo, semicondutores. Nós temos aqui componentes
é do tipo transistores bipolares, do tipo NPN, PNP. Temos componentes de MOSFET, diodos, componentes de diodos. Aqui, tiristores, componentes de tiristores, que são os componentes cuja característica é ser controlada a passagem de corrente ou não por uma porta chamada gate. Aqui nós temos o anodo e o cátodo desse diodo. Descrevendo aqui os componentes elétricos, que são os sensores de corrente, ou amperímetros, de potência, wattímetros, de tensão, os voltímetros e os de sensor de potencial, de diferença de potencial. Nós temos aqui as fontes de corrente, que são as fontes que vão excitar o nosso circuito elétrico. Como corrente alternada, fonte de tensão contínua. Aqui as fontes de tensão, que são as baterias, fonte de tabelas de tensão baseada em tabelas, fonte de tensão baseada em tabelas. Aqui, componente de tensão com sinal exponencial. Tensão de pulso, que são, por exemplo, para clock ou circuitos digitais. Tensão de rampa, que são um tipo de tensão. Tensão de voltagem, tensão sinal de voltagem. Temos aqui também a sinal de voltagem também, que são basicamente esses componentes aqui. Tensão é a voltagem do tipo trapezoidal, que é a forma de onda. Aqui é a forma de onda em passos. Temos também os switches, que são as chaves, os relés. Os transformadores com núcleo de ferrite, transformadores sem núcleo de ferrite, com núcleo de ar, componentes digitais. Os tipos mais comuns, que são as portas digitais AND, NOR, NAND, NOT, NOR. Mais componentes digitais, as portas NOR, NOT. As fontes de pulsos digitais, sinais de clocks. Vamos agora passar para um componente de mecânicos do tipo, nós temos dois tipos, do tipo de rotação e do tipo de translação. Vamos ver os componentes aqui mais comuns de rotação. Nós temos aqui o amortecedor de rotação, componentes de disco. Aqui é fixação ou terra do nosso modelo mecânico. Aqui um conjunto de engrenagens, que nós vamos ver a relação de transmissão entre elas, que vai dar a velocidade de entrada e saída e a força e torque de entrada e saída, a diferença. Nós temos aqui componente de rodas, composto de uma roda metálica e componente de pneumáticos, como os pneus. Aqui um componente de translação, que são os pinhões e cremaleiras. Componente de inercial, que pode ser um eixo de ferro ou de aço bem pesado, que tem uma influência da sua inércia. Molas de rotação, por exemplo, aquelas molas de rotação do tipo utilizado nos relógios mecânicos para manter a precisão dos segundos. Aqui um componente também de rotação composto de um amortecedor e mola. Não necessariamente exatamente um amortecedor e uma mola, mas ele vai ocasionar esse tipo de característica, esse modelo de componente. E aqui um componente de torque. Temos aqui embreagens e freios, sistemas de freios a disco e sistemas de embreagem.
Aqui engrenagens e rolamentos. Aqui uma caixa de engrenagem. Rolamento por fricção. Conjunto de engrenagens. E esse componente, essa seta vermelha indica que nós adicionamos, nesse componente está também adicionado a função de perdas por atrito, por exemplo. Componentes de torques e drivers, que são a que vai exercer uma determinada força de torque no nosso componente. Componentes de movimento também que vão oferecer uma força de rotação para ocasionar o movimento nesse nosso mecanismo ou na nossa máquina. Sensores de ângulo, sensores angular, sensor de ângulo relativo, sensores de potência, sensores de velocidade angular. Temos aqui os componentes de translação, que são os componentes de amortecedor de translação, pode ser também amortecedores de automóveis, por exemplo. Aqui peão cremareira, temos aqui um sistema de roda, componente de massa deslizante, inercial, ou com inércia. Aqui um componente, uma mola linear. E aqui o componente de translação do tipo amortecedor e mola. Que são basicamente por exemplo, a mola e amortecedor utilizado na suspensão de um automóvel. Agora, componentes aqui específicos de molas e amortecedores. Aqui, um amortecedor, a mola, aqui um conjunto mola e amortecedor. Vamos ver aqui os sensores. Sensores de posição, sensores de força, sensores de velocidade, sensores de aceleração, de translação, sensores de aceleração rotativa de translação. Aqui nós já temos os componentes multicorpos. São os componentes flexíveis aqui, de corpos rígidos, quadros de corpos rígidos, forças e momentos. Nós vamos utilizarmos para adicionar nos nossos modelos e oferecer determinados comportamentos. Aqui componente de visualização tridimensional, que é para trabalhar aqui na área de 3 dimensões, como eu falei anteriormente. Aqui nós temos os componentes hidráulicos, como, por exemplo, bomba hidráulica, cilindro hidráulico, tubulações e válvulas, para nós fazermos projetos, por exemplo, em tubulações industriais, na área de petróleo, processos industriais, para nós poder desenvolver nosso modelo e executar a nossa simulação desse nosso modelo. Temos aqui os sensores hidráulicos, sensores de pressão e de fluxo, taxa de fluxo, componentes térmicos, de convenção, corpo, radiação, capacitor de calor ou armazenador de calor, condutor térmico, entre outros. E aqui nós temos os componentes magnéticos. Aqui, como por exemplo, nós vamos utilizar essa influência magnética
por exemplo, para desenvolvermos, por exemplo, dínamos e alternadores, entre outros projetos ou outros modelos na área de física. Bem, visto isso, já descrevi os principais componentes. Não dá para descrever todos, porque é muita coisa. Como a gente pode ver, todos esses componentes embutidos aqui são para diversas áreas de cursos técnicos, de cursos de engenharia, para projetos industriais, os engenheiros, utilização por engenheiros, indústrias, entre outros. Aqui seria para nós procurarmos um determinado componente, para não precisarmos, às vezes, de ficar olhando uma por uma aqui. Por exemplo, colocamos aqui capacitor, ele aparecerá aqui, nós bastaríamos arrastá-lo aqui para a área de trabalho. Bem, então nós vamos agora fazer um exemplozinho simples de como se modela estes componentes. Inicialmente na área de elétrica. Eu vou adicionar aqui, arrastar aqui o componente, um resistor, um indutor, e um capacitor. Note que esses pontos aqui em azul, em branco significa positivo e negativo normalmente. É claro, o resistor e indutor não tem polaridade, mas o capacitor, dependendo do tipo, pode ter polaridade, como é o caso dos capacitores a óleo e dos capacitores eletrolíticos. Aqui nós verificamos que tem uma resistência de 1 ohm, a impedância de 1 Henry e a capacitância de 1 Farad. Isso é por padrão, mas aqui nós vamos modificarmos de acordo com as nossas necessidades. Um componente de terra, vamos colocar um componente de passo, que é a nossa fonte de sinal. Eu estou fazendo passo a passo aqui para a gente aprender como é que se faz a identificação desses nossos componentes. Ok, então já posicionamos todos os componentes. Agora nós podemos interligarmos esses nossos componentes. Como a gente faz isso? Basta a gente verificar, por exemplo, nós já colocamos o cursor do mouse aqui, aparece um círculo em verde. Significa que aqui há um ponto de conexão compatível. Então vamos conectar, bastante dar um clique ali e conectarmos na outra ponta e dar novamente um outro clique. Já fizemos a conexão. O caso aqui seria, por exemplo, um filete de circuito impresso ou um fio ligando um componente ao outro. Vamos aqui fazer a mesma coisa interligando os outros componentes. Bem, agora nós vamos visualizar a nossa área de parâmetros. Nós vamos aprender agora como funciona essa área de parâmetros.
Vamos colocar aqui a resistência. Nós verificamos aqui que ao selecionarmos o componente resistor, aparecem todos os dados de parâmetros. Ou seja, para nós colocarmos os valores desse nosso componente. É um resistor, parâmetro da resistência, vamos botar 24 ohms. Aqui nós vamos manter aqui a temperatura de referência, essas coisas são padrão, a gente já não precisa de alterar. Vamos manter isso aqui. Não precisamos fazer muito mais coisa que isso. O indutor, vamos botar aqui 160 miliamperes. Ok, está aqui 160 miliamperes. O capacitor, vamos colocar aqui 200 microfarads. Ok, está aqui 200 microfarads. E aqui o nosso componente aqui vamos colocar aqui como tempo inicial 1 segundo. A altura de 1 pode ser equivalente a 1 volt, do tipo pico a pico, ou de 0 a 1. Bem, aqui então nós já temos o nosso modelo. Agora está melhor para visualizarmos. Só falta nós adicionarmos a nossa ponta de prova. Nós vamos adicionar aqui. A gente vai verificar que aqui a gente pode selecionar. Só é possível verificarmos aqui a tensão e a corrente. E, é claro, o sinal nesse ponto, como se fosse, por exemplo, um osciloscópio. Nós vamos verificar a forma de onda nesse ponto de saída aqui. Se utilizando esse sinal de entrada, a gente vai ter um sinal aqui, um sinal de pulso, como um pulso digital. Nós vamos verificar que tipo de sinal nós vamos obter aqui na saída, dependendo destes componentes aqui, do fator de ressonância desse componente, resistor, indutor e capacitor. Vamos visualizarmos aqui algumas informações mais avançadas, no caso desse resistor. Nós vamos verificarmos aqui, nós trabalhamos com erro absoluto e relativo muito baixo, na faixa de 0,000 alguma coisa bem baixa. O tempo de simulação, nós vamos colocar o tempo de duração da nossa simulação, total de 10 segundos. O solver do tipo SK45 semi-rígido tem também Rosenbrock, o CK, o RKF45, o CK45 que é do tipo não rígido e semi-rígido. Aqui é o método. Esse determina como o sistema jacobiano é formulado para método de integração implícita. Um jacobiano simbólico é mais rápido e mais preciso durante a simulação, mas pode levar mais tempo para formular esse nosso modelo. Esta opção é somente utilizada com solvers do tipo rígido, que é do tipo, por exemplo, Rosenbrock ou do tipo Euler implícito. Aqui nós selecionamos o jacobiano do tipo simbólico, pode ser simbólico ou numérico, mas nós vamos utilizar o simbólico, que nós vamos ver nesse modelo. Bem, essas aqui eu descrevi as principais funções e dos outros componentes também são parecidas. Aqui a parte básica e aqui a parte mais completa. Normalmente a simulação avançada a gente não precisa de modificar muita coisa, não. O sistema já se utiliza de alguns sistemas padrão que economiza tempo na gente para não haver necessidade de modificarmos todos esses parâmetros. Nós podemos utilizar modificar somente os principais, os valores principais desse nosso modelo. Principalmente aqui no caso, como nós estamos vendo aqui na área de elétrica e eletrônica.
Bem, com isso aqui nós já temos todo o nosso modelo desse nosso circuito do tipo RLC em série. Vamos alterarmos aqui para de um lugar de 1 segundo, 0,1 segundo. Ok. Então aqui nós temos o nosso circuito, o nosso modelo de circuito elétrico do tipo RLC completo e pronto para, já modelado e pronto para a nossa simulação. Vamos então agora simular esse nosso modelo aqui. Para nós simularmos, basta nós aqui acionar esse botão de executar a simulação. Ok, foi bem rápido. A gente pode notar aqui embaixo que aqui foi apresentado todo o procedimento da simulação. Isso nós vamos ver mais tarde. Vamos agora analisar como aconteceu. A gente partiu aqui de um tempo de 0,1 segundo. Ok, 0,1 segundo. Houve um pico no início da simulação de 1 volt para 1,2 volts. E depois ele se estabilizou. Desceu aqui, houve essa pequena ondulação e se estabilizou aqui num sinal constante, do tipo corrente contínua. Isso porque esse pulso aqui digital, ele ao ser processado aqui pelo circuito RLC em paralelo, apresentou essas características. Essa característica dele dar um pulso inicialmente e depois se estabilizar. Obtemos aqui, então, nessa ponta de prova, a saída desse nosso sinal, num tempo máximo de 0,5 segundos. Então, aqui nesse painel de visualização dos eventos, nós podemos ver que ele levou um tempo de simulação de 25 milissegundos. Vamos executar novamente. Ok. Ele levou um tempo de simulação de 78 milissegundos. Vamos retornar aqui. Iniciando a simulação, gerando as equações, simulando, usando o sistema de engine do tipo Mark II para o processamento, para a execução da simulação. Simplificou um sistema de 31 equações. Como a gente pode ver, ele gerou 31 equações para fazer essa simulação. Imagine a gente fazendo isso no papel. Ele removeu, simplificando, ou seja, removeu ainda 28 equações e restaram apenas 3 equações que definem todo o movimento, ou seja, toda a simulação desse modelo. Ok, gerando o código de simulação, integrando, num tempo de 380 milissegundos. Foi o tempo que ele levou para fazer essa simulação toda. Ok, então com isso nós demos toda a explicação sobre a simulação desse nosso modelo de circuito RLC em série. Bem, nós podemos agora ainda extrair as equações desse nosso modelo. Vamos aqui, então. Nós podemos aqui verificar, por exemplo, também a análise de múltiplos corpos, mas no caso é para sistemas elétricos e mecânicos, por exemplo. Análise de sistema linear, componente personalizado, conectividade com Excel e as equações que nós vamos ver aqui agora. Vamos então criar um anexo. Ok.
Vamos aumentar um pouco aqui. Então aqui está, nós abrimos aqui agora a página no Maple. No documento de trabalho, o worksheet de análise de modelo e extração de equações. Isso daqui é um procedimento já pré-programado, incluído dentro desse documento, que vai ser processado, calculado pelo Maple, que é o segundo programa que funciona junto com o Maple Sim. Então aqui nós temos nosso circuito importado do Maple Sim para o Maple, e aqui nós vamos inicialmente carregar esse subsistema. Ele está avaliando, carregando, ok. Ele já introduziu agora para dentro desse programa para que nós possamos analisar. Temos aqui as configurações de porta, temos aqui a manipulação de variáveis e parâmetros, temos aqui a descrição dos principais parâmetros, que são os valores dos componentes, como R1, C1, que é 200 microfarads, C1, entre outros. E aqui, então, que eu pretendo mostrar aqui, que são as equações dessa simulação. No caso aqui, são as equações algébricas diferenciais, ou equações diferenciais algébricas. A derivada aqui dá em função do tempo, a derivada do SV, a derivada do indutor. Nós temos aqui as principais definições, que são os parâmetros. Aqui nós temos as equações algébricas. E aqui nós temos a equação diferencial ordinária. São as derivadas. Ok, então aqui a gente, por exemplo, aqui a gente pode analisar, visualizar matematicamente, fisicamente, como foi essa simulação, toda a parte matemática envolvida nessa simulação desse modelo. Ok, isso daqui é uma breve introdução apenas para vocês terem uma ideia das potencialidades do que nós podemos fazer como na área de estudo teórico, parafísico, e quando a gente quer saber mais profundamente sobre o processamento matemático dessa simulação. Ok, agora então nós vamos ver um outro modelo de exemplo para nós podermos simular. Bem, agora a gente vai ver mais algumas aplicações gerais do Maple Sim nas escolas técnicas. Nós temos aqui, então, agora um exemplo de uma fonte de alimentação. É um circuito elétrico e eletrônico utilizado em todos os aparelhos elétricos e eletrônicos que necessitem de corrente contínua proveniente de uma fonte de corrente alternada, como, por exemplo, a rede elétrica. Aqui nós temos, ele é composto de uma ponte de diodos, composto de 4 diodos. Aqui nós temos o sinal de entrada, uma frequência de 10 Hz. Aqui a fonte de tensão, que é o nosso componente de tensão. Aqui nós temos uma ponta de prova na entrada. Então aqui nós temos a ponte de diodos e aqui basicamente o nosso filtro de corrente para transformar a corrente pulsante retificada pelo diodo em uma corrente, basicamente uma corrente quase que contínua, oferecida por esse capacitor aqui. E aqui nós temos na saída uma carga.
que é a alimentação, que pode ser um rádio, qualquer outro equipamento elétrico ou eletrônico que necessitam dessa fonte de alimentação de corrente contínua. E aqui a ponta de prova na saída, para nós visualizarmos a qualidade do sinal de corrente contínua nessa saída. Bem, então após nós montarmos esse circuito, conforme a gente visualizou anteriormente no modelo de exemplo inicial, nós agora podemos simular esse nosso modelo de fonte de alimentação. Ok, então aqui a gente está vendo na ponta de prova 1 e na ponta de prova 2. Esse é o nosso sinal de entrada, que é um sinal de 10 Hz, de uma voltagem de 10 volts pico a pico, no intervalo de um segundo. E aqui nós temos no intervalo também de 1 segundo, na ponta de prova número 2, que é a saída do nosso sinal. Como a gente visualizou aqui, houve uma pequena ondulação, mas o sinal foi de uma corrente alternada, quase que numa corrente contínua perfeita. Umas pequenas ondulações ou ripple. É claro, para nós obtermos uma corrente mais precisa aqui, a gente necessitaria de, por exemplo, colocar mais indutores e mais capacitores, que nós obtiveríamos uma onda aqui de saída mais precisa, ou seja, mais contínua. Mas por aqui a gente visualizou bem a entrada e a saída, o comportamento conforme visto no osciloscópio. E a sua tensão também, que foi em torno de 9 volts. Houve uma pequena perda de sinal aqui também por causa da carga do resistor aqui de 1 ohm. Nós podemos, por exemplo, aqui passarmos esse capacitor, por exemplo, para 2 farad, ok? E vamos agora simular essa alteração desse capacitor de filtro. Verificarmos o que vai acontecer na saída. Provavelmente uma corrente contínua mais precisa. Como a gente viu aqui, que sobrando o valor desse componente capacitor aqui, que está atuando como filtro, ele melhorou bastante aqui a nossa saída mais próxima de uma corrente contínua. Que na maioria dos equipamentos eletrônicos, essa pequena variação não atrapalha o seu funcionamento. Apenas, por exemplo, gerando no áudio um pequeno zumbido muito baixo. Então aqui a gente viu o que a gente pode fazer essa simulação como se estivéssemos trabalhando no laboratório, trocando aqui o capacitor para visualizarmos o que vai acontecer com esse nosso modelo de circuito de fonte de alimentação. Ok. Agora nós vamos dar um outro exemplo mais mecânico, que é uma bola quicando. Esta bola é modelada usando componentes mecânicos de translação 1D. O amortecedor e mola do tipo elastogap define a distância da queda e a superfície sobre a qual a bola quica. A superfície é modelada por um valor grande de rigidez de mola e o coeficiente de amortecimento dá a eficiência dinâmica da bola e a superfície, reduzindo a altura do salto com cada impacto. Então aqui nós temos o sinal de entrada, a força, e aqui um componente de massa deslizante inercial. E aqui nós temos a bola, que vai dar a visualização da bola quicando, de uma forma gráfica. Aqui nós temos um componente de amortecimento e de mola e amortecedor, que vai oferecer essa característica de amortecimento da bola quicando.
Então, agora, como exemplo, agora nós podemos simular esse nosso novo modelo dessa bola quicando. Ok, aqui está então o gráfico da bola. Ela, ao cair de uma determinada altura, ela vai quicando e amortecendo o seu movimento de queda até parar, até chegar a zero. É normal, a bola ela vai batendo uma certa altura, vai caindo, vai diminuindo, até num tempo de 10 segundos ela diminuiu de 4 para aproximadamente 1,5. Então, isso aí também permite a gente visualizar de forma gráfica esse componente, digamos assim, mecânico de uma dimensão, nesse movimento de queda, e ela quicando de forma matematicamente, reduzindo até parar totalmente. Se nós visualizarmos um intervalo maior, por exemplo, de 20, 30 segundos, provavelmente ela já estaria menor ou praticamente parada. Ok, então hoje nós ficamos por aqui. Até a próxima.